Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis 18, vamos ler um versículo neste dia, versículo 30. E a Bíblia diz que então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Eu vou ler novamente. E ele restaurou o altar do Senhor que estava pregado. O avivamento não pode vir até que o altar seja restaurado. Não haverá nenhum mover de Deus na sua vida até que o altar seja restaurado, que é o tipo do Calvário, que seja restaurada nos corações dos cristãos e da igreja. Quero ministrar nesta manhã um assunto sobre Elias, restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Nós iremos olhar para todo o passo que ele tomou no processo de reconstruir o altar e restaurar o altar. Porque Israel caiu no pecado, então Elias restaurou o altar do Senhor. Senhor, nos achegamos a Ti nesta manhã, no nome do Teu Filho Jesus. Somos tão gratos pelo Espírito do Senhor que sentimos em nosso meio nesse dia. A Tua presença é tudo. A Tua presença é o selo da aprovação e da aprovação. Nos unge neste momento para entregar a Tua palavra. Usa a palavra e leva aos corações, leva essas palavras como uma flecha aos corações das pessoas, não só aqui no santuário, mas os que estão assistindo ou irão assistir. E nós te damos toda a glória, toda a honra, e todos digam amém e amém. Aqui é a terceira mensagem que eu tenho pregado, falando sobre esse assunto do avivamento. O mover de Deus, que a igreja e a nação desesperadamente precisa hoje. E eu honestamente acredito que é o momento mais crítico na história da nossa nação. Se não fosse pelo Espírito do Senhor, eu acredito pessoalmente que a nossa nação já estaria na guerra civil neste momento. Eu acredito que nós iríamos ver sangue nas ruas, acredito que nós iríamos ver uma anarquia generalizada. Já estamos vendo já, mas a única coisa que está segurando é o Senhor Jesus Cristo. E os cristãos que nós temos neste mundo que entendem os sinais dos tempos e o período que estamos vivendo nesta época. Muitos se perguntam por que essas mensagens são tiradas do Velho Testamento. É uma boa pergunta, eu vou responder. Porque é um propósito, porque a igreja, e no Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento nunca entende como Deus lida com o indivíduo se eles não tiverem entendimento como Deus lidou com Israel. E também nessas mensagens que eu tenho falado, que eu tenho ensinado, Ezequias, Josias, agora Elias, todas as coisas físicas que aconteceram, que mostram para nós uma mensagem espiritual, uma lição espiritual, estava acontecendo no natural, deve acontecer no mundo espiritual e na vida de todo cristão. E tinham 22 reis que se assentaram no trono de Israel, começando por Jeroboão. A nação foi separada e dividida, o reino do norte, Israel, Samaria, e no reino do sul, que era Judá. E eu mencionei semana passada
mas a terra foi dividida. A Bíblia nos diz que nenhuma pessoa ou nenhum rei que sentou no trono de Israel era justo. Eles eram maus. E quando nós falamos do rei que foi o centro desta história, quero trazer para você Acabe, a palavra de Deus declara que ele era o homem mais maldoso de todos os reis que se assentou no trono. Eu gostaria de poder dizer que na América nós elegemos justos, homens justos, mas isto não vai acontecer. Mas não temos que continuar votando por Satanás. E eu não vou falar, eu não vou rodear palavras, eu não vou pisar em ovos, não, vou falar a verdade. Temos Satanás, o diabos em Washington. Temos diabos que são governadores, prefeitos, diabos que estão nos conselhos da cidade e principalmente temos diabos, vamos dizer assim, que estão nas escolas, que eles querem que as moças, os rapazes sejam atraídos pelo transgenerismo, mas a verdade é que estamos na condição como nação, porque a nação perdeu o seu caminho com Deus. Então Acabe diz, a Bíblia diz que ele fez mal aos olhos do Senhor mais do que todos os demais que vieram antes dele. Que declaração séria. Nós vimos nos últimos 4 anos, na administração anterior, nós vimos poderes das trevas sobre essa nação. Nós vimos o mal ganhando espaço, o lugar dele nessa nação. E o que fez Acabe o homem mais mau dos maus, perverso de toda a nação? A Bíblia diz que Acabe casou com uma princesa feliciana, que o nome dela era Jezabel. A Jezabel está viva hoje em dia, senhoras e senhores. Assista na televisão, você poderá vê-la. Ela está viva. Corte isso, por favor. Ela deve pagar seu esposo para ficar casado com ela. Se eu tivesse que olhar para ela todo dia, nada. Não diga isso, Donnie. Ela era uma princesa. Ela veio para Israel, o mal, e ela adorava uma deidade, Essarat. De acordo com o paganismo, era esposa e mãe de 70 deuses Baals, que era conhecido em todos esses deuses pagãos. Era muito sensual a sua adoração, era rituais sexuais de prostituição, e todos os falsos deuses que Israel adorava era centrado na perversão sexual, que Jezabel estava bem no meio daquilo tudo. Então, tinha sacrifícios de crianças. Quando você vai para o caminho do mal, não existe mal que você não irá cometer. Muitos dizem, isso é no tempo da Bíblia, nós não adoramos isso, nós não oferecemos nossos filhos. Nós oferecemos sim, que se chama aborto. Está vivo hoje em dia o sacrifício de crianças.
Jezabel também trouxe para Israel 450 profetas de Baal que praticavam adivinhação, atos perversos. Nós não vamos mencionar tudo isto hoje. E como o pastor disse, eu vi uma anotação que ele escreveu, ele disse: Jezabel era maldosa, que servia espíritos maus, que servia nas igrejas e no mundo. E no capítulo 12, o Senhor mencionou na igreja de Tiatira, ele disse: eu tenho algumas coisas contra ti, porque sofre nas mãos de Jezabel, que se chama profetisa, e que seduz os meus servos para cometer fornicação e fazer sacrifícios a ídolos. Fornicação que era adoração de falsos deuses. Ó igreja, nós fomos casados com Deus. Nós não estamos namorando Jesus. É para sermos casados com Ele. E quando a fé é transferida para qualquer outra coisa, além de Cristo e Ele o crucificado, se estiver na sua igreja, você estará cometendo fornicação espiritual. Se a sua fé está no seu pastor, você está cometendo fornicação espiritual. Se você está na sua fé em uma doutrina, você está cometendo fornicação espiritual. E Deus não irá habitar nessa área de maneira alguma. Somos casados com Jesus Cristo, exclusivamente com Ele, ou não estamos casados com Ele. A igreja tem que parar de namorar Jesus. Ele não está procurando namorado, ele está procurando, sim, alguém que irá casar com Ele, que é a sua noiva. Sim, que está essa adoração está no coração dos falsos deuses, idolatria, idolatridade, e a lista continua. E o espírito de Jezabel não é somente o espírito que trabalha na igreja, não. É o espírito do engano que trabalha no mundo. Todo engano que está no mundo é o espírito de Jezabel, que vem para a igreja, que vem para enganar. O mal é bom e o bom é mau. Estamos vendo isso, igreja. Estamos vendo isso com este pecado do transgenerismo. Olhe, por favor, não se enganem. Isto, uma das coisas piores da América e do mundo, e do pecado mais terrível que nós podemos imaginar. E tem médicos que ajudam as meninas com hormônios, remédios, porque a sua mente diz que ela diz que ela é mulher, que ela corta os seus seios com 14, 15 anos de idade, que tenta fazê-los, e você pode cortar o que você quiser. Você pode fazer qualquer tipo de cirurgia. Você pode tomar remédios e drogas, mas não muda a sua mente. Jovens, meninas, ouçam meninos aqui na igreja, você está me assistindo, escute, você não nasceu com erro, você nasceu à imagem e semelhança de Deus. Você nasceu com o gênero que Deus quis que você tivesse. Não siga essa mentira, não caia nessa mentira da confusão, que você é outra coisa, que você está presa no seu corpo. Está tudo na sua mente, vai passar. Vamos, igreja. E Deus ajude a igreja que não tem falado a respeito. Pregadores que não se levantam e não tomam posição com essa coisa tão séria. O espírito de Jezabel é o espírito da sedução. Não é o mal. E nós somos chamados para o mundo. Eu sou chamado para o mundo
Sou chamado um fascista, sou chamado um arcaico, um nazista. A verdade é que eu te amo o suficiente para te dizer a verdade. Você pode me amaldiçoar, pode chamar palavrão, pode me cuspir, pode fazer o que quiser, mas eu não irei transigir e não irei me calar. Eu não irei parar de me levantar como uma voz profética contra o pecado que está destruindo a nossa nação. E o espírito de Jezabel é o espírito de religião, sedução, manipulação e controle, tudo com o propósito de levar a igreja fora da verdade e da justiça. Todo ensinamento que tira ênfase da cruz e a verdadeira verdade da Bíblia é o espírito de Jezabel. Há muitos outros poderes demoníacos que trabalham na terra hoje, mas o que nós estamos vendo hoje na América é o ódio, a alegria que exibiram sobre o assassinato daquele grande patriota, melhor dizendo, que celebraram a sua morte daquele grande patriota. Isso não é normal. Eles estão debaixo da influência de poderes demoníacos. E muitos deles são possessos por demônios. As pessoas que nós vemos em Chicago vestidos de preto estão empoderados por espíritos demoníacos e a sua liderança está possessa de espíritos demoníacos. E Deus nos ajude que nós tenhamos governadores e prefeitos bons. Mas não, agora não podemos ter prefeitos e governadores vindo contra os agentes, contra os policiais. Esse problema é fácil de resolver. Esse problema é muito fácil de resolver. Alguém precisa dizer que a próxima pessoa que pegar uma pedra em um policial, eu vou atirar nele. Ah, você está apoiando a violência? Não, eu estou apoiando o respeito. Que nação que nós somos? Quando a ordem, o respeito é cuspido, o mundo vira isso. Nós estamos próximos da anarquia. A liderança que nós temos agora, se não tivéssemos o que temos agora, nós teríamos um grande caos nas ruas. Tem pessoas que não condenam essas pessoas, não condenam o assassinato, apoiam os criminosos, são todos guiados espíritos demoníacos e muitos desses líderes são possessos por demônios. E a igreja tem que se levantar, tem que falar a verdade e justiça. Nós, pregadores, temos que ler Lucas capítulo 1 e falar sobre o ministério de João Batista. Ele virá sobre ti, isso virá antes de você, com o espírito de Elias, para trazer os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para preparar um povo para encontrar com o Senhor. Esse é o meu trabalho, para preparar o povo para encontrar o Senhor. Eu quero ver todos vocês, quero ver seus corações limpos, quero que você seja justo na presença do Senhor. Quando o Senhor voltar e a trombeta soar, não terá uma pessoa que fique aqui, porque eu preparei os corações dos homens, das mulheres, dos adolescentes, dos meninos, das meninas, para preparar-se para a sua vinda. Jesus virá, Ele virá. O meu trabalho é de preparar. O meu trabalho é estar no lugar de João Batista. Meu trabalho é de ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Meu trabalho é proclamar o arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Igreja, nós temos que nos preparar.
Nenhum homem conhece a hora, nenhum homem conhece o horário, porque muito em breve a trombeta de Deus irá soar. E eu quero ver toda pessoa debaixo da rede live de televisão. Eu quero ver todos os crentes mornos, todos os crentes fracos, todos os crentes que estão pé na igreja, todo mundo. Eu quero ver todos pegando fogo para Deus, todos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. O homem de Deus, mulher de Deus, é isto que eu quero ver. A Bíblia nos diz, por causa de Acabe, teve uma seca na terra. Eu quero continuar. Teve uma seca, 3 anos e meio. Tem uma seca na América. Hoje, eu quero dizer nessa manhã, não é o fim da história. A Bíblia diz que Elias chegou para Acabe e disse: ei, você, rei mau, perverso, beba e coma, porque eu posso ouvir o som de uma abundante chuva. Igreja, a chuva virá. A chuva está vindo. Você está aqui nesta manhã. A chuva está vindo. Eu posso ouvir o som de uma abundante chuva, porque o livro diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Não importa quão mal uma nação pode estar, ou quão distante a igreja possa estar do Senhor, Deus sempre irá levantar vozes de todos os grandes profetas da aliança antiga. Deus levantou muitos não para profetizar, mas para ajudar. Do reino do sul, o reino que servia melhor, mas a maioria deles, Deus os levantou e os ungiu para falar para um povo desviado, de uma igreja desviada. Sabe o que isso nos mostra? Nos mostra o amor de Deus, que Ele não está disposto Ele está disposto que ninguém pereça, mas que todos venham para a vida eterna e a vida em abundância. Isto é amor, igreja. E as pessoas dizem: por que isso está demorando tanto? Por que Deus está demorando tanto? Olha, esqueça disso. Você agradeça a Deus que Ele tem tardado, porque se você tivesse vindo antes, talvez você não iria. Olá, porque nem todos vocês são santos. Olá, nenhum de nós nascemos santos, santificados. Muitos de vocês nasceram fora da família. Eu nasci em um lar cristão, mas muitos de vocês nasceram em um lar incrédulo. Muitos de vocês eram filhos de Satanás, bebiam, fumavam, procuravam coisas erradas. Mas um dia a glória do Evangelho, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, penetrou na escuridão. Estava ao seu redor e de repente você não está mais na escuridão. Você é banhado na luz do Evangelho e agora você está aqui hoje, salvo. A sua vida foi radicalmente mudada. Você é uma nova criatura. Você não é mais quem você era. Você não fazia mais o que você faz. Você não faz o que você fazia. Você dizia palavrões. Mas hoje você adora a Deus com as suas palavras. Agradeça a Deus porque Ele retardou e não veio antes, para dar um tempo para você. Ele nos levanta. Ele levanta Elias. Interessante que não tem nenhuma introdução na vida do profeta. Não tem genealogia. Em um segundo não menciona nada, em outro momento menciona Elias, o tisbita. E olha, você precisa dizer, você tem algo a dizer se você é um tisbita? O que é um tisbita? Identifica-o. E
que era uma área que identificava de onde ele veio só. Mas o chamou, e a primeira coisa que ele faz, ele traz uma seca. Tudo para trazer o tanto de pessoas possíveis. Então, quando Deus permite, alguma coisa irá acontecer. E de fato, muitos de vocês estão passando por coisas ruins agora. Talvez seja Satanás, talvez seja você, talvez você tomou decisões erradas, ou talvez seja o Senhor trabalhando na sua vida. E olha, a fé não é fé até que seja testada. Entenda isso. Deus não quer que nós vivamos a nossa vida cristã sem fazer nada ou somente beber o leite da palavra, mas Ele quer que você beba, coma a carne da palavra. A Bíblia nos diz que quando Deus começou a rodear de homens valiosos, poderosos, e um dos seus atributos desses homens, a Bíblia diz que eram homens que tinham entendimento dos tempos, que sabiam o que Israel deveria fazer. Precisamos de homens e mulheres que têm entendimento dos tempos que estamos vivendo hoje. O entendimento de conhecendo do que a igreja precisa fazer. 3 anos e meio. Quando Elias e Acabe se encontraram. Isso é como a igreja. Ele vê Elias, ele diz: você é o problema. Você é o problema que tem causado o problema. E na realidade, era ele que era o problema. A realidade hoje é que todos os problemas que a nossa nação e a igreja está enfrentando está em uma só palavra: pecado. Pecado. É por isso que tem a divisão. É por isso que tem o ódio. É por isso está acontecendo tudo isso, ódio. E você conhece muitas pessoas que você não pode falar certas coisas. E deixa eu te dizer algo. É isto. Eu não sei que tem pessoas tão sensíveis que não reconhecem isto. Os da esquerda, que quando eles não têm o que eles querem, eles queimam prédios, eles atacam as pessoas, eles viram carros, eles destroem negócios, empresas. Mas quando a gente não tem, a gente não faz nada. A gente não leva para as ruas. Por quê? Por quê? Porque a verdade conserva, ou seja, os conservadores, reconhecendo ou não, que é baseado na palavra de Deus. Nós, conservadores, sabemos que as coisas são baseadas na palavra de Deus. E nós respeitamos o negócio das pessoas. Nós não vamos destruir seus negócios. Isso deve dizer para as pessoas do que você acredita está causando você queimar e destruir, fazer um caos nas ruas, errado. Nós não somos o problema. Eles não dizem: já vi na televisão, os crentes são os problemas. Nós não somos o problema. A única coisa que está mantendo essa nação unida ainda, a única coisa que está protegendo essa nação, que está impedindo a destruição desta nação, é porque tem cristãos suficientes nessa nação, que não se curvam, que não se calam, que não permanecem em silêncio, mas vão continuar pregando a palavra, vão continuar cantando e falando sobre Deus. Aleluia. Elias, o seu nome significa Deus é Jeová. Só existe um verdadeiro Deus. Ele diz no começo para a nação. Ele diz: venham até mim, chegai-vos a mim. Igreja deve dizer para o mundo: venha, chegai-vos
a nós. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta para o seu problema. Nós temos a resposta para o racismo. Nós temos a resposta para todo o problema do ser humano. A resposta não está em um programa, não é o dinheiro. A resposta é uma pessoa, Jesus Cristo. Chegai-vos a mim. Nós temos que estar mais focados em ver almas salvas do que tentar encher um prédio de crentes mortos. Ele diz aqui, a Bíblia fala, o altar do Senhor estava quebrado. O altar era um tipo do Calvário. Quando uma nação perde o seu caminho, é por causa que eles deram as costas para Deus. O fato que Israel permitiu que o altar fosse quebrado, ele estava dizendo, nós precisamos mais disto. Nós preferimos adorar Baal, preferimos adorar que mostre algo, outras deidades pagãs na época. Então por quê? Porque eles estavam tão cegos que não podiam ver que Deus não permitia isso. E sabiam que aquele Deus não fazia nada, porque eles não existiam. Quando você adora algo, uma deidade que você faz por suas próprias mãos, não vai adiantar nada. Vá lá, se você pegar alguns, o que vai acontecer e o que está acontecendo hoje. Compre os seus cristais aqui. Compre os seus cristais. Os seus cristais irão te ajudar. Quais outras coisas que eles usam? Ah, como você sabe? Muitos de vocês têm umas plantas que te curam. Isso é estúpido, gente. Estou chamando de estupidez, porque não existe. Está arraigado em espíritos demoníacos. E você quer fazer algo para a sua casa? Encha com o Espírito do Senhor. Aleluia. E não com cristais. Você quer coisa boa nas suas casas? Coloque músicas ungidas. Você quer algo bom na sua casa? Comece a louvar ao Senhor. Você quer que a sua casa seja boa? Exalte o nome de Jesus. Tenha culto de oração na sua casa, igreja. Ele faz tudo correto. Tudo para o Senhor. Primeiro aos Coríntios, Paulo escreve, eles não sabem nada, a não ser, eu não quero conhecer nada a não ser Jesus Cristo e Ele o crucificado, até que você durma ouvindo a minha voz. A cruz de Cristo não é mais uma doutrina no meio das doutrinas da Bíblia, mas a cruz de Cristo é o alicerce que todas as doutrinas vieram dali. Significa que não existe justificação fora do sacrifício, não existe santificação fora do sacrifício, não existe cura fora do sacrifício, não existe alegria fora do sacrifício, não existe o Espírito Santo fora do sacrifício, não existe os dons do Espírito Santo fora do sacrifício, não existe bênçãos fora do sacrifício de Deus, o Filho. Alguém precisa louvar. E olha, eu fico perplexo como alguns cristãos são tolos. Nós recebemos um e-mail outro dia. Por que vocês falam disso e daquilo? Por que vocês falam só da cruz, que é um pedaço de madeira? Eu amo responder essas perguntas, gente.
Aí eu li a pergunta. Eu disse, em primeiro lugar, a sua ignorância não tem limites. O Aldoni falou, né? Eu disse, você quer saber por que usamos o termo cruz? Porque é a linguagem da Bíblia. Olá, sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu disse, o seu problema, você tem uma certa idade, você deveria aprender algumas coisas. Número 1, você deveria ter aprendido, conhecido que alguém chega até você e fala Pearl Harbor. Instantaneamente você vai saber que não está falando de um lugar, o que aconteceu no passado. Dia 7 de dezembro, em 1941, se alguém chegasse até você, Harrisburg, não é um lugar da Pensilvânia só, foi a batalha mais terrível que teve na Guerra Civil. E se alguém disser 9 de setembro, dia 11 de setembro, você não vai pensar que foi uma data qualquer, foi o evento que te atingiu as Torres Gêmeas. Então Deus nos ajude quando um cristão não pode usar a palavra cruz e pensa em uma madeira somente. Deus nos ajude. Que condição está a igreja hoje? A cruz não está falando de 2 pedaços de madeira. Está falando do dia mais importante da história. Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi para a cruz e entregou a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por mim. Ele fez isso por nós. Mas no terceiro dia no terceiro dia ele ressuscitou por causa da cruz. Mas pela cruz tudo está consumado. Aleluia. O homem pode ser livre. O homem não tem que ser um alcoólatra. O homem não tem que ser drogado. Está consumado. Nenhum pecado tem domínio sobre mim. Alguém precisa bradar. Se aqui não fosse tão alto, eu pularia daqui. Está consumado. Está consumado. O preço foi pago. Está consumado. Somos livres. Somos livres. Os prisioneiros de guerra voltaram. E o que você pode pensar é 2 pedaços de madeira? Você precisa se converter. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez. Agora entenda algo. É um processo em tudo que Deus faz. Nada é feito no meio, sem processo. Mas tem uma razão e um propósito divino. E Elias disse, me dê 12 pedras. 12 na Bíblia é o número de Deus, do governo de Deus. O governo de Deus é encontrado na cruz. O governo de Deus é a cruz. Não é o centro familiar de adoração, não é a SBN, não são as Assembleias de Deus, não é a Igreja de Deus, não é a Igreja Batista, mas o governo de Deus está no sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, que tudo é sobre Jesus. E a igreja deve voltar para o governo de Deus, o que pode lavar meus pecados, nada além do sangue de Jesus. O que me pode fazer santo, somente o sangue de Jesus. Alguns pelo fogo, alguns pela enchente, mas tudo pelo sangue de Jesus. Nos dê o alicerce, mais uma vez. 12. Governo da igreja não pode ser homem. Não pode, se você deixar tudo para a igreja, só o que a igreja pode produzir é leis e regulamentos.
colocam as pessoas em prisão, tentando santificar a si mesmos com suas próprias obras. A Bíblia diz que com essas 12 pedras, ele construiu o altar e ele fez um valo. Ele cavou um rego, um valo. Aqui está o altar, por exemplo. Se você colocar 12 pedras ao redor, botou 12 pedras ali, lugar ao redor do alicerce, ele cavou um valo ao redor, uma trincheira, um valo, né? Bem profundo ao redor. Por quê? Mais uma vez, tudo que Deus faz tem uma razão e um propósito. O valo representava separação. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não estamos em isolamento, não. Nós não agimos como o mundo. Saiam do meio deles e sejam separados, diz o Senhor dos exércitos. Não somos como o mundo, não vestimos como o mundo, não falamos como o mundo, não agimos como o mundo, nós cantamos como o mundo, não vamos para os lugares que o mundo vai, mas nós somos filhos de Deus, somos luz e o mundo escuro, nós somos sacerdócios reais e alguém precisa bradar. Você é especial nessa manhã. Ele cavou uma separação. E o problema do mundo hoje é que abre as portas para o mundo. Estamos tentando imitar o mundo. As igrejas, tirando os altares da igreja. Você sabia que há igrejas carismáticas hoje que não levam mais a Bíblia para a igreja? Por quê? Porque abrir as páginas da Bíblia distrai alguém. Se você para uma igreja assim, sai dessa igreja. Você está indo para um lugar de iniquidade e você precisa sair de lá. Esse livro é vida. Mas sabe por quê? Mais uma vez, há uma razão. Por que as pessoas não levam a Bíblia para a igreja? Não leve a versão King James para a igreja. Por quê? Por que eles querem tirar a Bíblia da igreja? Para que eles possam manipular as pessoas. Eu vou te dizer o que você deve aprender. Mas é nosso trabalho. Todos esses homens que estão aqui são homens de confiança. E você precisa acreditar, mas não acredite somente em nós, não. Você precisa ler a palavra de Deus. A palavra diz, pastor Dom me falou isso, eu quero ler. Se o pastor pregou sobre aquilo, eu quero ver, eu quero ler. Eu preciso pesquisar. Eu quero saber tudo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, se é contra ou não. Quero saber tudo que a Bíblia fala, que eu devo apoiar. Então a Bíblia diz que eu tenho que estar firme em santidade e justiça. Então conheça a palavra de Deus por você. Eles vêm e pintam a igreja de preto. Eles desligam as luzes da igreja. E tem outra igreja que tem luz e discoteca. Nós chamamos desse nome. Eu vou fazer 71 anos sábado. Mas olha, eu tenho 21 anos na minha cabeça. Eu não estou ficando velho, não. Eu vou sair daqui desse mundo gritando, chutando. Não vou calça aqui em cima, não. Não vai acontecer. Não vai acontecer, gente. Eu estou te dizendo. Eu vou dar estilo até que eu respire meu último suspiro. Ou o arrebatamento aconteça. É que muitas pessoas fazem 60 anos, pronto, o mundo acabou. Não, me dê um tempo, gente. Não acabou, não. Você está vivo ainda. E agora, esqueci o que eu ia dizer. Um momento de idoso chegou.
Estou falando sério, esqueci o que eu ia dizer. Pois é, obrigado. Ele me lembrou. Bola de discoteca. 71 anos, nós já vimos várias gerações. Nós passamos pelo tempo dos 60, aquelas pessoas nas ruas falando, gritando. As pessoas, tempos bons, anos 60. Há dias que não deveriam voltar, os anos 70. Nós não precisamos dos anos 70. Para alguns não precisa voltar. Aqueles modelos de cabelo grandes, sapatos plataforma. Muitos de vocês estão carecas hoje, que têm a minha idade. Vocês caminhavam, seus sapatos plataforma, muitos tinham até salto. E até tinha aquelas calças pantalonas. Você tinha bem largas. E você caminhava e voava, suas camisas abertas até embaixo, mostrando o peito, com toda a joia, né, aqueles cordões, aqueles anéis nos seus dedos, dançando assim. Era a geração 70, né? Discoteca, gente, né? Tantos outros. A música pior que já ouvimos eram as discotecas, que até Satanás não gostava das músicas dos anos 80 principalmente. 70, 80. Vocês lembram dos babados, as jaquetas bem grandonas? Mas tem aquelas jaquetas bem puffs. Hoje, por favor. Você sabe do que estou falando? Das jaquetas bem pufantes? Não use, por favor. Acredite em mim. Não é bonita, não são bonitas, são estúpidas, bem grandonas. Mas tem luz de discoteca na igreja? Talvez estejam cantando. Stay alive, stay alive. Mas precisamos ser separados. A nossa música, uma das grandes armas que Satanás usa contra o mundo hoje é a música. A música que não glorifica a Deus, que promove a si mesmo e desejos egoístas. 2 Coríntios 6:17 diz: para sermos separados, tirar todas as coisas impuras. As coisas impuras são qualquer coisa que é contrária a Deus. A Bíblia diz que Ele colocou tudo em ordem, as pedras em ordem, e a madeira por cima a madeira é o tipo do Calvário. Antes de Cristo ter vindo, quando a primeira alma foi criada, Deus determinou que Deus disse que a madeira da árvore seria usada para comportar de um homem sem pecado. E aquela cruz foi feita para ele. Tudo para redimir o nosso pecado. Ele colocou em ordem. Significa que o Senhor, que o que aconteceu no Calvário, no tempo de Deus, tudo que aconteceu no Calvário foi no tempo de Deus, até mesmo na cruz. Ele não respirou seu último suspiro até que o Espírito Santo disse para ele: já chega. E ele respirou seu último suspiro. Tudo foi feito por Deus.
designado por Deus. Você não é um acidente. Você está aqui por causa do propósito divino do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus fez um plano somente para você. E a Bíblia diz que ele cortou em pedaços. As suas costas foram abertas. A coroa de espinho que foi colocado em sua cabeça, aqui a testa é muito sensível, e cortou a sua fronte. A sua barba foi arrancada e saía sangue. O sangue que fluía em suas mãos. Quando falamos de mãos, foi colocado prego aqui, não foi colocado na palma da mão, como muitos dizem, porque a palma da mão não é local, não resistiria a segurar o corpo. Foi colocado ali entre os dois ossos do seu pulso. E aquele sangue que foi derramado, o prego que foi pregado em seus pés, o sangue que derramou, a lança que foi lançada no seu lado, que fala que sai água e sangue. A água foi derramada. Foi uma cena crucial e cruciante, cena que nenhum de nós precisaríamos ver. Ele foi totalmente desfigurado. Eu li um doutor que estudou a crucificação. Ele disse que as feridas de Jesus, quando colocaram a coroa de espinho nele, os espinhos eram grandes, que foi puxado com toda a força. E também a forma do chicote rasgava as suas costas. E o chicote tinha pedaços de vidros que quando feriam nas suas costas rasgavam. Pregos, vidros amolados nos chicotes para lanhar. E a sua costa ficou totalmente dilacerada. O doutor disse que talvez você podia ver parte dos seus ossos. A sua barba, que foi arrancada com a coroa de espinhos, deformava o seu rosto e a cabeça começava a inchar. 5, 6, 10 vezes tamanho normal. E não tinha semblante do que uma pessoa que parecia normal, de tanto ferimento. E ele fez tudo isto por mim e por você. Músicos e cantores, por favor. E ele disse: me dê 4 barris de água. 4 barris de água. Água, por que água? Porque a água fala do lavar da palavra. Efésios 5 e 7, que tu possa ser purificado e limpo com a água da palavra. E a palavra conforta o coração. A Bíblia é o mapa do Filho de Deus, mapa da vida. E aqui fala da bússola norte, sul, leste, oeste. Significa que esse evangelho não é um evangelho só norte, mas Jesus morreu por todos. E ele derramou a água do sacrifício sobre a madeira. E foi feito 3 vezes. 3 vezes, que significa Deus o Pai, Filho, Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele encheu a trincheira
E a verdadeira separação só poderá vir através da palavra de Deus e do Espírito Santo na vida do cristão. E a igreja não pode inventar suas próprias leis para a santidade e justiça. Nós não podemos nos santificar. A água que cobriu tudo, que encheu tudo daquele sacrifício. E a Bíblia diz que no momento que Elias deu um passo para trás, o fogo de Deus desceu. Aleluia. Que fala do julgamento. Fogo veio do céu e literalmente consumiu aquele sacrifício que estava cheio de água. 2.000 anos atrás, quando Jesus estava na cruz, o julgamento de Deus que nós merecíamos foi derramado no seu Filho. E ele, que não conhecia pecado, se tornou oferta de sacrifício por nós. Ele tornou o julgamento que eu merecia. Ele tomou a punição que todos nós deveríamos estar na cruz, porque todos nós éramos culpados. Mas 2.000 anos atrás, Deus enviou seu Filho. Ele tomou sobre si a culpa, a vergonha, o julgamento, a punição que nós merecíamos. Ele disse que o fogo do céu caiu sobre aquele sacrifício. E a Bíblia diz que ele pegou uma arma, uma espada. E todos aqueles 450 profetas de Baal foram mortos. Na economia antiga de Deus, os profetas falsos eram colocados à morte, mas hoje todo profeta será exposto, toda a sua proposta falsa será exposta. Eu vou encerrar dizendo, ali a chuva veio, a chuva fala do derramar do Espírito. E sabe o que eu vim aqui te dizer? Esta igreja precisa de um avivamento. A igreja em um todo precisa de um avivamento. A nação precisa de um avivamento. Mas nós não podemos ter um avivamento até que o altar do Senhor seja preparado. O que você quer dizer? Nada pode estar entre você e o Senhor Jesus Cristo. Nada. Olha, na minha declaração, nessa declaração antes de eu orar, esse mundo está tão pervertido. É tão fácil se nós não permanecermos diligentes e continuar examinando os nossos corações, nós iremos permitir coisas que entre nossos corações. E antes de perceber o altar do Senhor, o altar será quebrado. Mas quando repararmos o altar, a chuva virá. Vamos ficar de pé, aleluia. Pai, nos achegamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro que a palavra desta mensagem, pastores, eu quero que vocês venham. Eu oro que as palavras desta mensagem encontrem um solo fértil. Eu não vou fazer rodeios. Eu não vou demorar. Eu não sei. Eu não conheço o seu coração. Talvez conheça o seu nome. Talvez eu saiba onde você mora. Mas eu não conheço o seu coração.
Se alguma coisa que você está aqui hoje é algo em seu coração que você sabe que não está correto com Deus, não agrada a Deus, está na hora de reparar, restaurar o seu altar. Os pastores não irão perguntar de você o que é entre você e Deus, mas se o seu altar precisa ser restaurado, sai do seu lugar, venha para frente, nós vamos orar. Eles irão cantar, venha. Eu rendo tudo a Ti. Tudo deixarei. Eu rendo tudo a Ti. Tudo deixarei. Sim, ó Jesus. Jesus bendito. Sim, tudo deixarei no altar. Tudo deixarei no altar. Pai, em nome de Jesus, todos que estão aqui, todos que estão assistindo, que eles permitam que Deus, que Tu toques, então faça isso na vida deles. É uma decisão entre eles, Pai. Nesse momento, pela fé, nós restauramos o altar do nosso coração, que nós permitimos, Senhor, que fossem destruídos. Que o Espírito Santo venha renovar o fogo, renovar o Espírito que um dia sentimos. Que nós possamos ser pessoas de justiça, pessoas de santidade. E, Senhor, nós te damos todo louvor e toda glória. E todos dizem amém e amém. Hoje às 18 horas teremos o culto à noite. Nós amamos vocês. E nós vamos encerrando aqui, são 14 horas e 1 minuto aqui no Brasil. E nós estamos encerrando essa live nesse domingo de 12 de 10 de 2025. Estou aqui bem apanhado aqui da gripe, mas concluímos a live, graças a Deus, e felizes com a sua participação. A todos que estiveram conosco, a irmã Zelina Antunes, a Zelma que está lá embaixo preparando o almoço, a irmã Valéria Herbert dos Santos, Deus abençoe sua vida, sua família. A irmã Wanda Cardoso, também Deus abençoe sua vida. Ao meu amigo pastor Valério Mendes, da Flórida, Deus abençoe sua vida. A Avenida que está ali em Palhoça, Deus abençoe. Temos mais nomes aqui. Todos que passaram por aqui, nós queremos agradecer, e aqueles que irão assistir também, Deus vos abençoe. Até domingo que vem, no mesmo horário, a partir das 11 horas e 45 minutos, estaremos de volta, se Deus permitir, com a transmissão do culto diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Até lá, na paz do Senhor.